Seja muito bem-vindo ao programa Empodere-se. Aqui eu falo para mulheres que querem aprender como ligar o botão do foda-se e viverem de fato uma vida autêntica, cheia de conquistas, livre dos padrões da sociedade, sendo feliz do seu próprio jeito. E se esse é o seu primeiro contato aqui no canal, eu sou a Simone Michetti, terapeuta de alto impacto feminino, especialista em reprogramação mental e autoestima da mulher. Eu quero aproveitar e já te fazer um convite muito especial. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos conteúdos novos e já curte esse vídeo para o YouTube perceber que você gosta desse tipo de conteúdo. E é lógico, não deixa de compartilhar com as amigas que também precisam aprender um pouquinho sobre o que a gente vai falar aqui hoje. E o tema de hoje é como identificar um relacionamento tóxico. Será que você vive um relacionamento assim? Bom, mas afinal, o que é um relacionamento tóxico? Um relacionamento tóxico nada mais é do que uma relação onde existe uma dominação. Ao invés de ser um relacionamento respeitoso e agradável, geralmente uma das partes quer manipular a outra. E diferente do que muita gente pensa, a relação tóxica, ela não acontece somente em relacionamentos amorosos, mas ela pode acontecer em qualquer tipo de relacionamento interpessoal. E é disso que a gente vai falar um pouquinho agora. Então, quais são os tipos de relacionamento tóxico? O primeiro que a gente tem contato na vida é o relacionamento familiar. O relacionamento com os nossos pais, com os nossos irmãos, tios, primos. E muitas vezes esse relacionamento ele pode ser tóxico, ele pode ser de manipulação, ele pode ter bullying, ele pode ter falta de respeito, falta de empatia. Então por isso esse é o nosso primeiro contato com relacionamentos que não são saudáveis, relacionamentos que podem nos causar medos, traumas, dores por toda uma vida. Pensando em pais e filhos, Pais, mães e filhos, existe uma grande tendência a uma manipulação aí. Muitas vezes os pais, eles conseguem o respeito dos filhos através do medo, através da cobrança, através da chantagem. E quando isso acontece dessa forma, já é um tipo de toxicidade. Quantas vezes as crianças, elas não conseguem conversar com seus pais porque têm medo de expor sua opinião, porque tem medo de perguntar o porquê elas não podem fazer alguma coisa. A gente cresce ouvindo muitas vezes, não, você não pode fazer isso. E quando a criança vira e fala, tá, mas por que eu não posso? Porque não pode, eu sou seu pai e pronto. Isso não é saudável, isso é tóxico. Independente de ser uma criança ou não, ela tem direito de entender o porquê ela não pode aquilo. E talvez até argumentar, mas quando crianças, somos muito pequenos e não conseguimos ter esse diálogo, às vezes, com os nossos pais. E na maioria das vezes é porque eles não dão essa liberdade, já tornando aí algo tóxico, algo até mesmo triste para as crianças, que em muitos momentos vão se fechando e deixando de falar um pouco da sua opinião, deixando de se expor, deixando de se comunicar por causa dessa forma de agir dos pais, E quantas vezes a gente escuta também que um tapa não dói, Tipo, não foi porque eu apanhei na infância que eu me tornei uma criança traumatizada. Mas isso é um grande erro, porque tem muitos medos e traumas que a gente carrega que são desses pequenos tapinhas. Muitas vezes parece que não teve uma grande intensidade. Mas imagina para uma menininha pequenininha, de 4, 5 anos, apanhando do seu pai, por exemplo, grande e forte, um adulto, e ela tão pequena. Pode sim se instalar muitos traumas. Então, esse ato de bater também é uma forma tóxica. Porque se é errado um homem e uma mulher brigarem, se baterem, se é errado uma briga entre duas amigas, dois amigos ou pessoas desconhecidas, por que é certo um pai bater num filho? Não faz sentido algum pra mim. Não sei se faz pra você. Então, isso já é tóxico. Não é a melhor forma de se educar um filho. Eu não tô criticando os pais aqui, porque cada um dá o seu melhor. E muito provavelmente eles reproduzem coisas que aprenderam e que acreditam que são a forma mais correta de educar. E tá tudo bem. Aqui eu só tô falando como a toxicidade já pode começar lá na nossa infância. Ainda falando, sobre pais e filhas,
talvez mãe e filhas, filhos. Quantas vezes a gente vê um ciúme excessivo nesse âmbito familiar? Quando a filha, por exemplo, arruma o primeiro namorado e o pai não sabe como agir, o pai tem ciúmes, o pai não deixa a filha namorar, né? Ou no mesmo caso, às vezes a mãe também não deixa o filho namorar. Então, existe uma competição ali entre a pessoa que está surgindo nova na família, né, e o filho, a filha. E isso é totalmente tóxico, porque é algo natural, um ciclo natural da vida. Em algum momento a pessoa se envolver com alguém. E quando esses ciúmes impede, ou muitas vezes faz com que a pessoa se questione, faz com que a pessoa fique com receio de falar alguma coisa ali para a mãe ou para o pai, isso também é tóxico. O excesso de cobrança dentro das famílias também pode ser algo bem tóxico. Quando os pais, por exemplo, acreditam que só os filhos têm que servi-los, os filhos crescem e existe aquela cobrança de ir visitá-los o tempo todo. Lógico, a gente tem sim que visitar nossos pais, mas isso tem que ser feito de uma forma saudável, não por cobrança, não por receio de ficar ouvindo ou por medo deles ficarem chateados, mas sim porque a gente quer estar lá, porque a gente quer estar presente. Então, todos esses exemplos que eu dei são pequenos ou grandes, né, exemplos de toxicidade no nosso ambiente familiar. Sem contar, por exemplo, relação com irmãos, com primos, onde às vezes tem aquela tiração de sarro, aquele bullying que já começa a acontecer ali mesmo, né? Às vezes com o mais gordinho ou com o que é um pouquinho mais desengonçado e assim por diante. Então isso já acontece em todo o nosso âmbito desde que a gente é pequena. Isso já vem causando dentro da gente muitos traumas, muitas crenças, né? Por exemplo, né? Até esqueci de falar, quantas vezes os próprios pais ofendem os filhos, né? Então te chama de burra, né? Te compara com a irmã, e isso já faz com que você comece a acreditar que você não sabe fazer nada direito, começa a se sentir insegura, e desde a infância você já vem carregando esse tipo de comportamento. E numa fase adulta, por exemplo, quando você vai, sei lá, arrumar um emprego, você se sente insegura e burra perto das outras meninas que estão ali concorrendo com você para aquele cargo, né? Então, olha que coisa doida, como uma relação não bem construída com os pais pode trazer tudo isso pra gente, né? E eu não estou dizendo que isso é culpa dos nossos pais, mais uma vez, é um processo que acontece porque é um tentando fazer o melhor que pode pelo outro, mas muitas vezes as nossas bases não são as melhores e a gente acaba reproduzindo coisas não tão saudáveis. Mas é lógico que estamos aqui para mudar isso, para tomar consciência do que não está sendo legal e fazer de uma forma melhor. Mas continuando, né, os tipos de relações tóxicas, a gente pode pensar também em relações entre amigos, amigas, onde muitas vezes a amiga morre de ciúmes quando você faz uma amizade nova, ou quando você começa a se relacionar com alguém, né, aquela amiga que sempre quer tudo do jeito dela, quer te manipular, né? Então a gente pode ver esse tipo de relação tóxica dentro de uma amizade também, né? Podemos ver também as relações tóxicas dentro do ambiente de trabalho. Quantas vezes, né, o chefe, por ter um cargo de maior poder, ele inferioriza a funcionária, né? Ou até mesmo entre os colegas de trabalho pode existir preconceito, machismo, e isso são indícios de relações tóxicas. Quando você não consegue se posicionar ali dentro, não consegue trazer uma nova ideia, colocar a sua opinião, apresentar um trabalho de uma forma que você não fique insegura, não fique suando, não fique desesperada, né? Tudo isso são indícios de que acontece algum tipo de relacionamento tóxico ali dentro do ambiente de trabalho. E a relação mais tóxica, né, que a gente sempre escuta falar, não que seja mais tóxica, mas é que é mais comum pra gente, que é o relacionamento tóxico dentro de um relacionamento amoroso, né? Muitas vezes, como que isso está representado? Com ciúme excessivo, com agressões verbais e até mesmo físicas, com manipulação, com chantagens, e muitas vezes a relação tóxica ela pode ser confundida, por exemplo, com amor, com excesso de amor, né? Aquela pessoa que diz que te ama, por isso tem ciúmes, por isso te sufoca, você não consegue nem respirar direito, você não pode ter amigas, você não pode ser sozinha, você não pode nem ter mais os seus gostos, porque é como se você precisasse ser igual àquela pessoa. E você acredita que isso, sei lá, é uma forma de
é muito amor, e não é. Isso é uma relação tóxica. Então, meninas, uma relação tóxica, ela pode ter indícios bem intensos, digamos assim, quando tem agressão verbal, agressão física, mas ela também pode ter indícios sutis, né? Quando a gente tem um ciúme exagerado, quando a gente começa a ver uma manipulação, quando a pessoa quer tudo do jeito dela, né? São indícios de que é um relacionamento tóxico e que em algum momento isso pode trazer problemas, né? Bom, e como é que eu sei disso? Eu quero compartilhar com vocês. Eu já vivi um relacionamento que quando eu estava no relacionamento eu não percebi que era tóxico. Mas o que aconteceu? A pessoa, ela começou a me manipular de forma que eu fui me afastando das minhas amigas, né? Eu fui tendo medo de conversar com outros caras, mesmo assim, numa boa, na amizade, porque sempre gerava um ciúme excessivo, e quando tinha esse ciúme era aquelas brigas exageradas, sabe? Com falta de respeito, com gritaria, como se realmente eu estivesse fazendo algo errado e não era. E era de forma discreta algumas coisas, né? Por exemplo, vamos sair com as minhas amigas hoje, né? Vamos para um barzinho. E ele virava e falava, mas hoje eu queria ficar só eu e você, né? Queria que a gente saísse só nós dois pra poder conversar coisas nossas, pra gente poder ficar junto. E aí, beleza. Uma vez isso acontecia, outra vez isso acontecia de novo, e de repente era todo fim de semana somente eu e ele naquela bolha, né? E querendo ou não, eu tinha já me afastado das minhas amigas, eu não conversava mais direito com elas, porque você vai perdendo afinidade quando você vai se afastando das pessoas. E quando eu me vi, era só eu e ele, né, nesse sistema de manipulação, de chantagem, toda vez que eu pensava em terminar, era alguma coisa que acontecia ali para eu ficar sem jeito e não conseguir fazer isso, até mesmo para eu ficar com dó, que é algo horrível, mas existia até mesmo esse tipo de manipulação. E né, depois de um tempo, depois de 2 anos, na realidade, quando eu consegui me ver livre desse relacionamento, que eu consegui olhar todo aquele histórico e percebi que eu estava, sim, num relacionamento tóxico, né, que não é somente uma agressão física, não é somente o grito, o berro que traz pra gente algo não saudável, mas que toda essa manipulação que acontece é algo que nos causa muito mal. A gente vai deixando de ser a gente mesma, sabe? Não sei se vocês já passaram por essa situação. E quando a gente tá dentro da situação, realmente é algo bem trabalhoso sair dali, porque é como se a gente estivesse imersa naquela bolha, naquela teia de mentira, de confusão, né? De amor com tantas outras coisas negativas que estão acontecendo ali, né? Mas quais os benefícios de você se libertar disso? Por que é importante você se libertar desse relacionamento? Porque só assim você volta a ser você, só assim você faz as pazes com você mesma, se acolhe, se cuida, porque você merece um relacionamento saudável, de cumplicidade, de respeito, e isso falando com relação a todos os tipos de relacionamento que eu já citei aqui pra vocês. Eu acabei dando, né, um exemplo de um relacionamento meu aí amoroso, mas isso cabe pra amizades que não estão te fazendo bem. Isso cabe pra relacionamentos familiares com pessoas que você pode se afastar aos poucos e ir construindo uma relação diferente, uma relação ou mais saudável, se for possível, ou simplesmente realmente saindo daquele ambiente. E sabe qual é o principal erro das pessoas em tudo isso? Elas não percebem que estão num relacionamento tóxico. Por isso é tão importante a gente falar disso aqui. Porque muitas vezes você pode estar vivendo um relacionamento assim, mas você não faz nem ideia. Como eu falei, você confunde com amor, você confunde com cuidado, mas não é. É algo que tá te fazendo mal. No fundo, você tá deixando de ser você. Então, quando a gente toma consciência de que está num relacionamento tóxico, é algo libertador. Porque só a consciência pode trazer pra gente uma ação que pode ser sair desse relacionamento, pode ser conversar e tentar melhorar alguma coisa se possível, se ainda tiver, lógico, chances para isso. E quando a gente pensa no relacionamento familiar, né, muitas vezes a gente confunde a manipulação dos pais com respeito, né? Então a gente acredita que vai faltar com respeito se a gente colocar a nossa opinião, se a gente se expor, se a gente se afastar um pouco até se for necessário, mas é extremamente importante. Então toma consciência disso também, como está o seu relacionamento dentro do seu ambiente familiar.
é muito importante. Bom, e aí você me pergunta, tá bom, Simone, eu percebi aqui que talvez eu esteja vivendo um tipo de relacionamento tóxico. Por onde que eu começo? E aqui eu já falo pra você já começou. Quando você toma consciência de que você está num relacionamento tóxico, é o primeiro passo para que você possa sair dele, como eu falei. Então, a tomada de consciência é a primeira parte de todo esse processo. É perceber que você está num relacionamento assim, perceber que isso não está te deixando feliz, perceber que talvez você nem seja mais a mulher que você era antes. O segundo passo é você construir uma rede de apoio. Muitas vezes pode ser difícil para você sair desse relacionamento, principalmente se você já está há muito tempo, principalmente se você se afastou das pessoas, né, que antes estavam ao seu redor, como as suas amigas, a sua própria família e assim por diante. Então, construa uma base de apoio, volte a se conectar com essas pessoas, manda uma mensagem ali para as amigas e vai aos poucos se reconstruindo para que você se sinta segura para sair desse relacionamento. E o terceiro passo, torne-se protagonista da sua vida. Quando a gente está dentro de um relacionamento, muitas vezes a gente se coloca num papel de vítima, falando que, porque ele me xinga, porque ele briga comigo, porque ele tem um ciúmes exagerado. E tá tudo bem, realmente isso é dele. Mas você escolhe o que você merece. Você escolhe o que você quer na sua vida. Então, quando você se torna protagonista, você olha para aquela situação e fala, não, eu não quero mais isso para mim. Beijo, tchau. E é exatamente isso que você tem que fazer, se tornar protagonista da sua vida. Então, toma consciência, vai criando essa rede de apoio para você se sentir segura e se tornar protagonista e toma suas decisões. Sai disso que não tá te fazendo mais bem. Sabe por que você tem que sair do que não te faz bem? Porque o relacionamento tóxico tem muitos efeitos colaterais. Um deles é acabar com a sua autoestima. A sua autoestima fica baixa, você muitas vezes se sente feia, se sente insegura, acha que não faz nada direito, porque é isso que você escuta das pessoas. Ela também pode te causar uma falta de cuidado com si mesma. Então, estar dentro desse relacionamento tóxico faz com que você não olhe mais para você, como se você não tivesse mais importância. E você não se cuida mais, você não se olha mais no espelho, você não vai comprar uma roupa que você gosta, você se alimenta de qualquer jeito, você não pratica mais exercícios. Então, o autocuidado deixa de ser uma prioridade na sua vida. É um efeito muito tóxico para a sua realidade, porque quanto menos você se gostar, menos empoderada você vai se sentir, mais insegura você vai ficar e mais difícil vai ser sair desse relacionamento. E o principal efeito colateral é que você se fecha dentro dessa bolha, né? Então você começa a viver muitas vezes a vida da pessoa, você não tem mais a sua vida, você não tem mais vida social, você não tem mais amigos, você perde a sua identidade. Então você precisa tomar consciência, você precisa escolher ser protagonista. E sabe, meninas, esses dias eu tava vendo um conteúdo de uma amiga terapeuta minha e ela tava falando de uma música do Sandy Júnior, onde eles falam muito sobre essa toxicidade que pode existir no relacionamento. Na realidade, dentro da música, eles pregam até algumas ações de um relacionamento tóxico. E eu me dei conta de que eu cantei essa música a minha adolescência inteira. Talvez vocês também tenham cantado. E nós vamos gravando essas coisas de forma inconsciente. Então, o que acontece? Tem alguns tipos de comportamento que a gente tem hoje que são coisas que a gente já vivenciou, que a gente já viu, que a gente já ouviu. A gente não tem nem consciência, mas é tão forte o nosso inconsciente que ele vai absorvendo tudo o que acontece no nosso entorno. E a partir daí ele vai gerando comportamentos no nosso futuro. Então hoje a gente é reflexo de tudo que a gente já viveu, de tudo que a gente já ouviu, de tudo que a gente já experimentou. E essa música me trouxe uma reflexão muito grande, até mesmo com relação a mim. Vou falar pra vocês qual é. É aquela música. Eu vou cantar, agora vocês vão ver meu talento. Quando eu encontrar um amor pra mim, tem que ser bonzinho, eu só quero assim. Tem que ter respeito, me querer demais. Tem que ser perfeito ou mais. Olha aí, só nessa estrofe. Algumas coisas são importantes, é legal, uma pessoa boazinha, que respeite, lógico. Tem que ser perfeito ou mais. Pega essa. Você não é perfeita? Por que você precisa de alguém perfeito na sua vida? Não existe pessoas perfeitas. Agora pensa uma adolescente escutando isso o tempo todo, uma vez atrás da outra, assim, ó. Isso vai na nossa mente
E a gente fica querendo encontrar o quê? O príncipe encantado, o homem perfeito que não existe. Entende? Tem mais. Outra parte. Se quiser sair só comigo, sai. Se eu não quero ir, também ninguém vai. Olha aí. Olha a toxicidade. Ou seja, vamos viver numa bolha, só nós dois. Não, gente, misericórdia. Cada um tem que ter a sua individualidade, ter os seus amigos, ter os seus afazeres individuais. Você merece cuidar de você, sair, bater papo com suas amigas, sair e fazer compras e comer alguma coisa que você quer. Enfim, cada um tem que viver a sua própria vida, né? Tem mais. Ó, outra parte. Tudo que eu pedi me responde ok. Se não for assim, não sei. E depois, eu volto pra mamãe e pro papai. Banana pra você. Não sei nem fazer banana. Banana pra você. Yeah. Ó, a voz é muito boa, né? Então, meninas, olha bem. Volto pra mamãe e pro papai. Olha isso. Isso é uma mulher madura? Não. Isso é uma criança mimada. Ou seja, como que você quer encontrar um cara maduro se você não é a mulher madura? Se qualquer coisa você volta pro papai, pra mamãe, isso é uma toxicidade. Você tem uma briga num relacionamento e aí você vai e conta pro seu pai e pra sua mãe. Eles não têm nada a ver com a sua vida. A partir do momento que você está se relacionando com alguém, é você e a pessoa. Isso é muito tóxico. Isso é muito errado. Bom, e essa música, então, tem várias partes. Eu vou parar de mostrar aqui meus dotes, né, de cantora. Porque já deu. Mas é importante a gente pensar que eu ouvi essa música. E eu achava legal, e eu achava correto. E aquilo ficava repetindo na minha mente. E como eu falei, tudo que é uma repetição dentro da gente acaba virando uma crença. Então, por exemplo, numa adolescente, ela pode querer, como eu falei, o príncipe encantado, que vai falar sempre sim pra ela, que só vai sair com ela, e que qualquer coisa ela corre pra mamãe e pro papai. Mas na vida real não é assim. E quando eu ouvi essa música, né, eu me deparei com uma outra coisa, que eu não tinha parado pra observar ainda. Muitas vezes eu fui a tóxica do relacionamento. E você que tá agora aqui me ouvindo, para pra pensar um pouquinho se você não foi também. Sabe quantas vezes eu, brigava porque meu namorado queria sair com os amigos, sabe? Isso mais nova, né? Ou muitas vezes aquele ciúme exagerado, porque a pessoa falou um oi na rua pra outra mulher. Sabe umas coisas assim desnecessárias, né? E aí aquela briga, aquela tempestade no copo d'água com um negocinho assim, ó. Então eu também fui tóxica. E muito provavelmente você também foi em algum momento. E levantando aqui outras reflexões, né? Você pode ser tóxica em outros ambientes. Você pode ser a mãe tóxica. Por exemplo, se você tem um filho, como eu falei, a mãe que tem excesso de ciúmes, a mãe que quer manipular, a mãe que não explica o não pro filho, a mãe que grita, que bate. Será que você também não pode estar sendo essa mãe? Ou a irmã que tá fazendo isso? A amiga que tá fazendo isso? A pessoa ali no ambiente de trabalho que tá causando essa toxicidade? Então olha pra você também, é importante. E não é com culpa, tá? Não é se culpando, se criticando, não. É com total respeito e aceitação de que tudo bem desde que eu tome consciência e mude a minha postura. Falando um pouco, né, especificamente aqui da mulher, eu trouxe essa pesquisa aqui pra gente. A violência contra a mulher aumentou em 20% agora na pandemia. Nós sofremos, sim, muita violência. Violência verbal, violência física. E todos fechados dentro das suas casas, isso aumentou muito mais. Porque antes, né, os homens muitas vezes tinham seus gatilhos externos, ia pro bar, ia pros amigos, trabalhava, e agora todos presos ali, é difícil se relacionar, né, se comunicar. Então até aumentou. Muito provavelmente já era um relacionamento tóxico, que tinha, por exemplo, um ciúme exagerado, que tinha um bate-boca aqui e ali, mas quando ficou preso, isso se transformou em algo ainda maior, né? E brotou como uma violência física. Então a gente teve 20% de aumento nessa pandemia. E ainda nessa reportagem também traz pra gente que teve um aumento de 11% contra a violência contra crianças e adolescentes. Ou seja, olha aí, né? A toxicidade dentro dos lares. Quem que tá causando essa violência? Muito provavelmente o pai e a mãe. Então, isso comprova pra gente como o relacionamento familiar também pode ser tóxico. E ainda falando um pouquinho sobre histórias, né? Eu sou terapeuta
e atendo principalmente mulheres. E das mulheres que eu atendo, grande parte delas sofrem com relacionamentos tóxicos, ou com seus parceiros, ou até mesmo dentro das suas casas, né? Com seus pais, com a sua família, quando elas são mais novas e ainda não saíram de casa. Em média, 70% das mulheres que eu atendo, elas estão com autoestima baixa justamente porque ou estão vivendo um relacionamento tóxico e não conseguem sair dali, ou acabaram de sair de um e estão se reconstruindo. E aí a gente tem que fazer um trabalho de reconstrução da autoestima dessa mulher, trazendo para ela segurança, trazendo para ela acolhimento, trazendo para ela novamente o empoderamento, para que ela consiga sair desse relacionamento, quando é o caso, ou para que ela consiga caminhar fora dele se ela já saiu. Então, meninas, talvez agora você tenha tomado consciência de que você vive um relacionamento tóxico, ou de que talvez você seja o personagem tóxico dentro desse relacionamento. E isso pode ter te gerado culpa, pode ter te gerado raiva, mas como eu te falei, a partir de hoje você não precisa sentir esse tipo de emoção. Você pode sim tomar consciência, você pode acolher, você pode observar o que não está saudável na sua vida e você pode se tornar protagonista e mudar a sua forma de se relacionar. Então, a partir de hoje, escolha ter relacionamentos saudáveis, respeitosos, amorosos e empáticos, porque você merece um tipo de relacionamento assim. Você merece o melhor da vida. Então, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma a saber e a identificar se você está ou não dentro de um relacionamento tóxico e te ajude a sair dele, se for o caso. Se você ainda não é inscrita no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, as notificações, para que você possa ser avisada sempre que tiver um conteúdo novo aqui. Deixa o seu like aqui também e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa desse conteúdo, que também precisa ter relacionamentos saudáveis na sua vida. Nos vemos no próximo conteúdo aqui no canal. Um grande beijo!